Olá, gente, tudo bom? Voltamos hoje com mais um vídeo sobre assuntos jurídicos. O tema de hoje é direito do consumidor. Lembra que a gente já fez um vídeo tem um tempinho sobre noções gerais sobre os direitos do consumidor? Hoje a gente vai falar sobre os direitos do consumidor em viagens. Você pode estar pensando, como assim você vai falar de viagens nesse tempo de crise? Gente, esquece a crise e vai viajar, ou vai viajar, esquece a crise, piada infame antes de começar o vídeo. Vamos lá para o que interessa. Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pensa em viajar é planejar. A gente pode viajar, lógico, todo mundo sabe. Aqui, a gente sabe que nossa viagem pode ser dentro do nosso território, nosso grande Brasil, ou a gente pode viajar para outros países, né? Então eu vou falar de viagem nesses dois casos. Assim que você começa a planejar, você tem que pensar o seguinte. Primeiro, lógico, o orçamento, isso é muito importante. E segundo, questão de documento. Aqui dentro do Brasil, para você viajar, você sempre tem que dar uma olhada no seu documento. Você sempre tem que portar um documento com foto e válido. Se você tem filho menor, também fique atento à documentação deles, tá bom? Se você viaja para o exterior, se você pretende, quer dizer, viajar para o exterior, você tem que verificar outras questões. Primeiro, passaporte. Passaporte tem que estar válido, hein, gente? Porque tem muita gente que chega no aeroporto e não pode embarcar porque o passaporte passou da validade. Preste atenção nisso. Outra coisa muito importante com relação ao passaporte é que tem alguns países que exigem que ele tenha ainda um tempo de validade da data que você sair do país estrangeiro, entendeu? Por exemplo, tem países que exigem que seu passaporte tenha 3 meses de validade da data da sua saída de lá, entendeu? Qualquer coisa bota dúvida aqui que a gente fala depois, no próximo vídeo. Uma coisa também que tem que atentar sempre é que quando você viaja, aqui no Brasil isso não é tão relevante porque existem planos de saúde que têm cobertura nacional. Já fora do país, lógico que esse plano não vai te cobrir, né? Sempre pesquise e adquira um seguro saúde. Por quê? Isso é bobagem, não vai acontecer nada. Gente, pode acontecer sim. Você pode ter uma crise de apêndice, você pode quebrar seu pé. E esse tipo de atendimento no exterior pode sair muito caro para você. Então é importante que você tenha essa cobertura de seguro-saúde. Geralmente, esses seguros são feitos em agências. E essas agências, elas cobrem várias coisas. Se você precisar voltar para o Brasil por alguma emergência familiar, até traslado de corpo, tudo isso está albergado nesse seguro. Então, é importante ver isso e você pode achar que é um gasto desnecessário, mas pode ser uma economia muito grande para você. E esse tipo de seguro geralmente dá assistência em português em qualquer país que você tiver. Outra coisa importante é, se você está querendo viajar para o exterior, verificar se precisa de visto. Cada país tem um procedimento diferente para a aquisição do visto, para você poder entrar lá. É importante dizer também que mesmo que você tenha um visto lá bonitinho no seu passaporte, isso não garante que você entre no país. O fiscal, a pessoa que trabalha na imigração, pode muito bem recusar a sua entrada no país. Contra isso, infelizmente, não tem ação, não tem choro, não adianta. Você vai ter que voltar para o Brasil. E também um detalhe importante, você decidiu viajar para a Europa. Para a Europa não precisa de visto, só que tem alguns países que ainda têm limitação de trânsito de pessoas, como por exemplo a Inglaterra. Nesse caso, se você já estiver na Europa e você for para Londres, por exemplo, você pode ser barrado pela imigração, mas nesse caso você ainda pode voltar para algum país da Europa. Se sua entrada for Londres, você tem que voltar diretamente para o Brasil. Então, preste atenção nessa questão do visto. Sem visto não adianta, não embarque. Mas ao mesmo tempo também, infelizmente, ter o visto não dá aquela segurança que você vai realmente poder entrar no país. Mas não se preocupem porque a possibilidade de dar errado é muito pequena. É só casos específicos que às vezes eles não deixam a pessoa entrar. Você planejou, fez toda a parte documental, não sei o que, e agora? O que você faz? Bom, você pode comprar tudo independente pela internet ou você pode procurar uma agência física. Primeiro eu tô falando da parte das dicas, tá bom? Depois eu vou passar para a parte dos direitos. Bom, na compra da agência física, você tem que fazer o seguinte. Você vai, decidir para Fernando de Noronha, decidir para Gramado, decidir para Argentina. Sempre verifique o contrato que você está assinando com a agência de turismo. Veja o que está incluso ou não está, porque muitas pessoas são surpreendidas quando chegam, às vezes, no destino e não está contemplado as refeições, o hotel tem menos estrelas, não sei o que. Gente, sempre procure isso no contrato. No contrato está dizendo qual a categoria do hotel, quais são os tipos de refeição que estão
alimentação inclusa, se tem traslado do aeroporto ao hotel. Tudo isso tem que ter no contrato. E tudo isso tem que ser respeitado. A agência é regida por aquele contrato, certo? Então, tudo que está ali escrito, a agência tem que cumprir para você. Sempre que você também for reservar em agência, lógico, você vai pesquisar na agência, quais os pacotes, perere, parará, e você sempre olha os hotéis que eles oferecem para você. Dá uma pesquisadinha na internet, veja quais são os comentários, como é que ele tá num ranking, qual é a nota que ele tá. Tem muitos sites hoje com relação a hotéis. Isso no Brasil e fora também. E você já tem uma noção, mais ou menos, do que esperar. Se realmente é aquilo que você quer ou não. E sempre também importante é você entrar no site da companhia aérea assim que você fechar o contrato e estiver próximo já da sua viagem. Verifique se o horário tá certinho, se o voo tá confirmado. Tudo isso dá uma olhadinha para mais segurança para você. O contrato que você vai assinar com a agência de turismo, ele deve estar totalmente preenchido. Ele não pode ter espaços em branco inutilizados. Tem um tipo de carimbo que se usa folha em branco. Aquilo você já está seguro que não vai assinar, não vai ter nada escrito ali. Agora, se tiver alguma folha em branco sem essa observação, peça para a agência colocar em branco. Porque, infelizmente, às vezes tem empresas que usam de má fé e podem colocar cláusulas assim que na realidade você não assinou. Outra dica é você também guardar o folheto promocional publicitário, porque como eu disse no vídeo anterior, lembra? A oferta vincula a agência de turismo. Então, se ele prometeu tudo aquilo que tem escrito no folheto, ele tem que cumprir para você. Então, guarde, que isso pode ser importante se tiver algum problema futuro. Com fé em Deus não vai ter, né? Se você decide fazer as coisas independente, tipo, não vou pra agência, sempre também pesquise a qualidade do hotel, a companhia aérea, se tem muitas reclamações ou não. Você sempre tem que ter aquele cuidado, principalmente em viagem para o exterior. Sempre tem aquele cuidado, principalmente ao reservar hotéis no exterior. Procure reservar através de sites, ou pesquise muito, porque como a gente já falou no outro vídeo, é muito difícil acionar na justiça esses hotéis que não têm representação no Brasil. O ideal realmente é você procurar um site que é hospedado aqui no Brasil, hotéis de grandes redes, tem boas notas, tem boas resenhas, boas críticas nos sites especializados em viagem. Pesquisar é muito importante mesmo, qualquer tipo de viagem, principalmente para o exterior.